teve início no século XVIII, em 1760 e foi até o século XIX, em 1840. Foi um grande divisor de águas da história, porque possibilitou a transição para novos processos de maquinofatura, saiu de métodos artesanais e foi para métodos a máquina, com a fabricação de novos produtos químicos e novos meios de fabricação de ferro. Além disso, o uso constante de energia a vapor e o uso do carvão mineral. Todos esses fatores possibilitaram a invenção da máquina a vapor. Para falar de máquina a vapor, precisamos primeiro introduzir o conceito de máquina térmica. Máquina térmica é uma máquina que tem o seu funcionamento baseado na segunda lei da termodinâmica. O calor não pode passar de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. Explicando de maneira prática, uma quantidade de calor é retirada de uma fonte quente. Parte desse calor é convertido em trabalho mecânico e outra parte é rejeitada para uma fonte fria. O ciclo de Carnot é a representação utilizada para uma máquina ideal, que seria uma máquina com rendimento total ou rendimento de 100%. Para isso acontecer, a fonte fria da máquina térmica teria que estar a 0 Kelvin, o que não é possível do ponto de vista da ciência atual. O ciclo de Carnot pode ser dividido em 4 partes, representadas elas por uma expansão isotérmica reversível, onde o sistema recebe uma quantidade de calor da fonte de aquecimento. Depois, uma expansão adiabática reversível, onde o sistema não troca calor com as fontes térmicas. Depois, uma compressão isotérmica reversível, onde o sistema cede calor para a fonte de resfriamento. Depois, novamente, uma compressão adiabática reversível, onde o sistema não troca calor com as fontes térmicas. E vai oscilando entre essas 4 partes. Os impactos da máquina a vapor na sociedade vão desde os impactos ambientais, por causa do aumento da taxa de emissão de gás carbônico, até os impactos sociais, como a falta de mão de obra especializada e, por causa disso, o aumento da taxa de desemprego, por causa que as pessoas não sabiam mexer com as máquinas. E também, como a máquina a vapor foi o ponto auge para a Revolução Industrial, ela impulsionou muito o capitalismo, que fez com que ele crescesse rapidamente e se desenvolvesse muito intensamente. Fala galera, então, nós vamos ensinar agora a fazer a experiência da máquina a vapor. Para isso a gente vai precisar de uma latinha fechada. A gente vai fazer um furo nela para poder tirar o refrigerante. Para esvaziar a latinha, vocês vão ter que fazer mais 2 furos. Um furo oposto a esse. Então a gente vai caçar na mesma altura o lado oposto. Vai fazer um furo. E um terceiro furo no meio deles, na mesma altura. Mais ou menos aqui. E para facilitar depois o giro da garrafa, quando vocês forem fazer um furo, façam eles apontando para o mesmo lado. Você dobrem a agulha para fazer o furo apontar para um lado, para uma direção só. Você vem nos outros furos e certifiquem que os furos vão estar apontados para o mesmo lado. É para quando o vapor sair, ele sair para todos para o mesmo lado e a latinha girar mais fácil. Gente, eu vou falar agora dos motores de combustão interna, que podem ser considerados uma evolução das máquinas a vapor. O que é um motor de combustão interna? O motor de combustão interna é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica.
através de ciclos termodinâmicos como expansão, compressão e variação na temperatura de gases. Um pouco da história dos motores de combustão interna. O motor de combustão interna ele foi inventado no ano de 1867 pelo engenheiro e inventor alemão Nikolaus Otto. E nesse mesmo ano, Nikolaus Otto determinou o ciclo teórico sobre o qual trabalha o motor de explosão, e ele inventou esse motor de 4 tempos. Eu vou falar agora um pouco dos princípios de funcionamento do motor de combustão interna. O motor de combustão interna ele precisa de algum combustível que vai ser ignitado na câmara de combustão, que vai gerar uma expansão de gases que vai ser responsável pela movimentação do pistão e pela geração de movimento e de energia mecânica dentro do motor. O motor de combustão interna do ciclo Otto, que é utilizado nos carros de hoje em dia, ele funciona a partir de 4 tempos do motor. São eles: admissão, compressão, expansão e exaustão. Como podemos ver nas imagens, a admissão é quando a válvula injeta a mistura de ar combustível dentro da câmara de combustão, esse ciclo essa parte do ciclo ela se encerra quando a válvula de admissão se fecha. O próximo ciclo é quando o pistão sobe e comprime a mistura ar-combustível, fazendo com que ela aumente de temperatura e de pressão. Quando o cilindro chega no ponto morto superior, que é o avanço máximo dele, essa parte do ciclo se encerra e inicia-se a explosão ou combustão. Uma vela de ignição é responsável por iniciar a queima do combustível e essa queima gera a expansão de gases que empurram o pistão para baixo, fazendo com que o motor movimente-se. A parte do ciclo de explosão se encerra quando o pistão chega ao ponto morto inferior, ou seja, é o ponto máximo de avanço dele em direção para baixo. Inicia-se então o tempo de exaustão, que nada mais é do que a expulsão dos gases gerados na combustão